Então, hoje é uma aula síncrona, daí quinta e terça é gravado. 27 é o dia de fazer o trabalho, daí 1 e 3 de fevereiro temos 2 aulas aí. Não sei se eu vou dar uma síncrona e outra gravada, ou as duas gravadas logo. Daí 8 de fevereiro é o dia lá reservado para o último dos trabalhos. E dia 10 de fevereiro é a última aula, é a aula de encerramento, não tem matéria, não tem nada, é uma aula que eu só boto 1 ou 2 slides de cada aula e só faço um resumão, assim, tipo, olha, recapitulação da matéria, vimos isso, aquele outro é um compilado, né? Espremer todo um semestre em uma única aula. No semestre passado eu dei essa aula de encerramento gravada. Não sei se vocês, mas isso a gente pode combinar mais próximo. Não sei se vocês preferem que seja só gravado, só para ter aí uma aulinha resumindo tudo, ou se a gente faz logo um encontro síncrono para ser o último do semestre, fica por vocês, vão pensando aí, depois a gente vê como faz esse último encontro. E daí tem os 2 primeiros ali de fevereiro, 1 e 3 de fevereiro. Ainda vou pensar se eu gravo um ou se eu gravo logo os 2. E é isso, gente. Mais alguma dúvida aí pro iniciozinho? Bom, então é isso, seguindo. Daí assim, eu sou aquele tipo de professor que tem dó dos alunos e tudo mais, né? Quem fez todos os trabalhos, tirou nota boa, o 7 e o 8 talvez dê para ficar sem fazer. Não digo o 7, mas o 8 com certeza, para quem fez todos e tirou nota alta, dá até para pular ele, porque são 2 pontos, né? A não ser que a pessoa queira realmente dar uma nota alta. Mas eu digo isso porque dependendo de como está o semestre de vocês, né? Pode ser que, enfim, as outras matérias tem a prova, tem a coisa assim, TCC também, não sei quem está com TCC, mas enfim. Então deixa eu botar aqui os slides e iniciar o tema. O tema que a gente entra agora é sobre o BNDES. Eu não sou nenhum grande especialista em BNDES, então caso venham, sim, vocês podem fazer perguntas, obviamente, devem, mas é provável que a depender da questão eu não saiba responder. Mas mesmo sem eu dominar bem o assunto do BNDES, eu não poderia não falar dele, até porque ele tem um link muito grande com o que a gente viu nas últimas aulas todas, assim, falando, à exceção daquelas comparações lá com outros países, na parte aí do Brasil, ele tem muito a ver, porque ele se insere em uma dinâmica aqui de alguns números, principalmente desta tabela, aqui que eu já mostrei para vocês, depois eu relembro rapidinho como que pega ela, que é da dívida líquida e bruta do governo federal, porque a questão do BNDES, ele aparece aqui. Então ele faz parte de um arranjo, peraí, fiz besteira no primeiro trabalho, mandei o documento errado, fiquei zerado, então não tem esse negócio para mim de não fazer o trabalho de 7.8. Acontece. Agora eu lembrei desse caso, não estava lembrado dele. Então, essa questão do BNDES, a gente vai ver hoje uma aula que é um geralzão só, o básico do básico de o que o BNDES fez e a relação dele com o Tesouro Nacional. É bem superficial, baseado em 2 artigos. A aula hoje não é um só. Foram 2 aulas que eu dei em separado semestre passado, mas ficaram muito curtinhas, eu resolvi juntar e fazer de 2 aulas uma só. Daí a aula que vem a relação entre o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e o BNDES. O FAT é alimentado com PIS, PASEP e outros tipos de impostos, então vai ter uma interação aqui de política fiscal. E aqui a gente está saindo do ramo propriamente dito de política monetária, né, estrito senso. A gente vai mais para uma ideia mais patrimonial do governo. Falta um termo técnico na literatura para descrever isso que eu vou estar mostrando nessas aulas. E daí eu, na falta de alguma coisa, eu digo que é a política patrimonial do governo. Tem gente que coloca isso dentro da política fiscal, geralmente. É analisar o balanço do governo federal e a composição da sua dívida e dos seus ativos. Então, o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele faz parte, né, dos ativos da União. E não chega a ser bem um ativo da União, é um ativo dos trabalhadores, mas é a União que administra, repassando isso ao sistema bancário e ao BNDES.
Então a União fica aí no meio. A União que eu falo é o governo federal, tá? Para quem não está acostumado com o termo. E daí a terceira aula dessa trinca de aulas é sobre a relação entre Tesouro Nacional, BNDES, Caixa Econômica Federal, Petrobras, entre outras entidades. É baseado em um artigo que fala sobre as pedaladas fiscais do governo Dilma, embora eu não vá pegar a parte sobre especificamente as pedaladas fiscais em si. E sim sobre isso que eu estou, na falta de um nome, chamo de gestão patrimonial, porque houve uma grande mexida em balanços de várias entidades do governo ali durante o primeiro governo Dilma, que ficou caracterizado também como pedaladas fiscais. E o BNDES ficou no meio disso tudo, o Tesouro ficou no meio. Então não é política monetária, estrito senso, mas impacta BNDES, Caixa, Banco do Brasil, que são bancos, crédito, então acaba afetando o crédito, então tem um pouco a ver aqui com monetário. Está dentro do período histórico brasileiro que a gente está estudando, então está dentro aqui da disciplina. Aliás, até acho que no semestre que vem eu deveria, numa melhor versão dessa disciplina, ter uma aula para analisar a economia do Brasil no período, né? Porque aqui a gente analisou política monetária, acumulação de reservas, a gente olhou pontos específicos, né? Faltou uma visão geral, faltou, sei lá, botar um gráfico aí de PIB, os componentes do PIB para dar uma estudadinha nisso. Mas enfim, isso só me ocorreu agora. Então é dentro dessa lógica que se insere essa trinca de aulas, para meio que para fechar o entendimento dos principais lançamentos desta tabela aqui. Como é que pega essa tabela? Lembrando, vai lá no site do Banco Central, tem o cabeçalho estatísticas ali, que é onde a gente sempre vai, daí vai nas tabelas especiais. Daí nas tabelas especiais pega lá, é só descer um pouquinho, não está muito para baixo, dívida líquida e bruta do governo, metodologia a partir de 2008. Em 2008 eles, por conta de uma lei, teve que mudar o método de cálculo, então a tabela tem dois tipos, até 2007 e a partir de 2008. Essa tabelinha ela tem os valores em milhões de reais e uma abinha no Excel embaixo em porcentagem do PIB. Daí tem como puxar desde dezembro de 2006, que é o primeiro dado para essa metodologia, até o mais recente. O mais recente que tem esse aqui, novembro do ano passado, não saiu ainda dezembro, então o máximo que dá para a gente olhar até novembro, então deixando aqui novembro em tela. E essa tabela eu acho que eu já trabalhei bem com vocês, né? Acho que eu já falei, tipo, a dívida líquida do setor público vai pegar a linha B mais a K mais a L. A B é a dívida líquida. Daí a K está mais para baixo, a L está mais para baixo. O que é a B? A soma de CF mais I mais J. Então assim você vai navegando aqui por esta tabelinha. Então, dívida bruta, em quantos por cento do PIB que está? 81,1% a dívida bruta. E a dívida líquida está em 57%. Qual a diferença delas? Deixa eu só passar aqui. Opa, ficou... Faltou, eu atualizei hoje os slides, está aqui novembro, e o último slide eu dei essa aula em maio. Daí ficou aqui, faltou deletar esse slide aqui. Tá bom que dá para comparar novembro com maio do ano passado, ficou aí. Dívida líquida e dívida bruta, conceito que eu já trabalhei aqui com vocês, mas só para a gente relembrar. Dívida bruta, está aqui na chavezinha preta, é todo o passivo do governo federal. É pegar toda... aliás, não é nem governo federal, né? É governo geral, daí dentro ainda pega estados e municípios. Então, toda a dívida é a dívida bruta. A líquida é a dívida toda, menos algumas coisas. O que seriam essas algumas coisas? Ativos financeiros. Daí, dentro desses ativos financeiros, tem que voltar aqui nesta parte que são os créditos do governo geral. Daí, aqui dentro vai ter disponibilidades do governo no Banco Central, que é a conta única do Tesouro Nacional, crédito junto ao BNDES, que aqui está bem pequenininho, menos 1,6% do PIB, mas já foi muito grande, e aqui os recursos do FAT, na rede bancária. Então, seria descontando esses ativos financeiros, tira isso, chega aqui na conta de dívida líquida. Por quê? Porque tiveram a ideia de que, bom, se a gente pega os ativos financeiros, que são em tese os mais fáceis de se vender, conseguir ter recursos e tudo mais, para abater da dívida, sobra quanto de dívida que a gente não conseguiria abater de modo simples? Sobra isso aqui.
Daí, alguns lugares, se vocês forem ler, vai dizer que nos ativos financeiros estão as reservas internacionais também. Aqui na tabela, elas não aparecem de modo direto, elas devem estar contabilizadas de modo indireto em alguma dessas linhas. Sinceramente, não sei muito bem em quais que ela está. Mas dá para ver a contrapartida contábil do processo de acumulação de reservas, que eu já falei 1000 vezes aqui de maneiras diferentes, já vimos tabela, já vimos gráfico para isso. Então, no processo de acumulação de reservas, junto acaba, né, rebatendo na questão de acumular saldos na conta única do Tesouro Nacional. Tem contrapartidas que deve ter ali com os títulos livres, muito por aquela lei feita em 2008. E, aliás, 2008 só criou a divisão, né, do resultado de equalização cambial e outros resultados. Só em 2019 que foi mudar o modo de contabilizar isso. Então, enfim, tem essa questão aqui nos ativos financeiros que na tabela que o Banco Central disponibiliza, as reservas não aparecem, pelo menos não de modo direto. Talvez alguma dessas linhazinhas dentro, se for olhar, tem ali a questão das reservas. Então, olhando os principais lançamentos aqui, a dívida mobiliária do Tesouro, 54% do PIB. O que é isso? São os títulos do Tesouro, seja do Tesouro Direto ou sem ser do Tesouro Direto, as ofertas que o Tesouro Nacional faz diretamente para os dealers da dívida pública, que são grandes bancos e corretoras credenciadas a trabalhar, né, de modo direto com o Tesouro Nacional e participar dos leilões de dívida pública. Então, e essa dívida, que são títulos, né, correndo ao mercado, compõe 54,7% do PIB, esse é o valor delas. Outro ponto aqui alto são as operações compromissadas, que em novembro do ano passado estava aqui quase 13% do PIB. Então é um volume grande. Isso aqui não são títulos correndo, porque como eu já falei 1000 vezes, não custa lembrar. Nas compromissadas não vai o título para fora do balanço do Banco Central para o mercado. O título fica contabilmente ainda dentro do balanço do Banco Central. É como se ele estivesse só movimentando dinheiro, né? Só como se fosse pegar um empréstimo de dinheiro. E tem um volume expressivo. Daí a dívida externa, aqui ficou cortado, mas só para explicar, eu acho que eu já falei isso em alguma aula, pouquíssima coisa dela é dívida externa denominada em dólares. Acaba se contabilizando dentro da dívida externa a dívida que é doméstica em títulos normais do Tesouro Nacional, denominados em reais, mas detidos por agentes estrangeiros. E daí acaba ficando como dívida externa, porque eles contabilmente preferem dividir. Daí tem um tantinho de dívida externa que está denominada em alguma moeda, provavelmente o dólar, mas isso em relação ao PIB é coisa mínima. E daí que os créditos do governo federal. Professor, se é crédito, está com sinal negativo, por quê? Porque a gente está numa tabela que é de dívida do governo. E daí, se a gente vai analisar os créditos do governo, é a dívida com sinal trocado. Então, se a dívida a gente está botando positivo, o crédito a gente deixa negativo. Então, os principais aqui, né, a conta única do Tesouro Nacional, lá no Banco Central, que a gente já estudou como que ela evoluiu, toda aquela aula, né, que teve a legislação toda envolvida, o que faz aumentar o saldo dessa conta ou não. Tema pouquíssimo trabalhado na literatura, é muito difícil de estudar como funciona melhor essa conta e tudo mais, porque realmente tem uma escassez de estudos que foquem nessa conta única, e eu estou começando muito devagar a me mexer para começar a ler mais e escrever alguma coisa sobre, que ninguém fez. Não que eu vá escrever algo que seja muito bom, é só porque como não tem nada, né, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada, até para poder passar para os meus alunos. Mas realmente falta estudos nisso aqui, ao contrário do que, por exemplo, né, na questão das compromissadas. Não que tenha muitos estudos, mas tem bons estudos, como aquele da Instituição Fiscal Independente, que eu passei para você. Então tem fontes para poder analisar. Aqui na conta única é bem difícil de conseguir material. Aqui o crédito junto ao BNDES, que é o foco da aula hoje, e os recursos do FAT. O FAT a gente vê na aula que vem. E aqui os títulos livres na carteira do Banco Central. Títulos que estão em posse do Banco Central,
mas não são lastro para nenhuma operação compromissada. Então é um título que está ali, mas não está servindo para nada, não é lastro para nenhuma operação, não foi vendido, está ali parado. E ele conta como dívida pública. Então ele entra como dívida pública, no monte de 10,5% do PIB. Daí, disso, obviamente, alguém pode querer questionar, é uma questão legítima, né, de vale a pena contabilizar isso ou não, porque é um título, é uma dívida do governo para com um ente que é dele próprio e não virou nenhum compromisso com nada, né, com o mercado. Então, a princípio, não tem nenhum desembolso a ser feito para fora do governo. E é 10,5% do PIB. Né, já dá uma reduzidinha legal na estatística de dívida. Diferente das compromissadas, porque as compromissadas, a justificativa para estar contabilizado como dívida é porque uma hora o Banco Central tem que devolver o recurso, o que seria a recompra do título, mas como o título não anda de fato, né? O que seria a recompra do título, ele é recomprado com juros. Então o governo vai ter que desembolsar dinheiro para fazer esse pagamento. E é a lógica de uma dívida, né? Você está devendo alguém, você vai ter que pagar a quem você está devendo, vai ter que sair dinheiro. Nesse caso aqui vai sair dinheiro do governo para fora dele. Então faz sentido contabilizar como dívida. Esse aqui daí é a origem para muita polêmica. Mas enfim, isso aqui já é passado, a gente já viu isso. O slide que ficou repetido, como eu falei, né? Faltou deletar ele. E daí aqui só esses que eu circulei, eu coloquei a série de dados, né, para a gente poder só dar uma olhadinha rápida nos gráficos. Então, as operações compromissadas, como a gente já cansou de ver, saem de bem pouquinho por cento do PIB, crescem bastante, foram mais de 20%. Teve uma queda no período recente, mas ainda assim, se olhar em termos históricos, está bastante elevado. Os títulos livres na carteira do Banco Central oscila muito, né, tem muitos pulos ao longo do tempo, já teve aqui próximo de 10, caiu para 2, voltou para 10, então varia bastante. As disponibilidades do governo no Bacen, que é a conta única, daí está com sinal negativo porque é um ativo, mas lançado numa planilha que é de dívida, ele fica negativo. Sempre só aumentando. Os créditos junto ao BNDES, esse é o mais interessante de ver, né? Eles não eram quase nada em relação ao PIB. O que é o crédito junto ao BNDES para a gente entender? E começar o tema da aula mesmo, que é BNDES. O BNDES, para se capitalizar, houve uma decisão de política econômica mesmo, dos governos do PT, mas que se intensificou mais durante o governo Dilma, mas pegando o finalzinho do segundo mandato do governo Lula, que é um momento em que ele começa meio que a migrar a sua política econômica para algo mais próximo do que a Dilma fez. A Dilma seria mais uma intensificação da política econômica adotada no final do segundo mandato do governo Lula, no finalzinho do mandato dele. Então já começa aqui em 2008 ou 2009 esses repasses do Tesouro ao BNDES. O que são esses repasses? Por uma decisão de política econômica do governo à época, eles quiseram que o BNDES se transformasse em um grande agente financiador da economia, para que a economia crescesse mais, tivesse mais investimento, mais formação bruta de capital fixo, que crescesse e tudo mais. Tinha a política lá dos tais campeões nacionais, não sei se vocês já estudaram ou se lembram, que era uma tese que tinha na equipe econômica desse período, de que no mundo cada país tem lá suas grandes empresas, tipo a Coreia tem a Hyundai é de lá, agora me falhou o nome, mas acho que é a Hyundai de lá, mais algumas outras marcas que são grandes empresas coreanas. O Japão tem as suas, tipo Mitsubishi e tudo mais. Os Estados Unidos tem um monte de marca importante. Na França você vai ter Renault e Peugeot para carro, vai ter outras marcas importantes para outros produtos. Então o Brasil teria que ter suas grandes marcas também, suas grandes empresas. Então no setor de carnes, por exemplo, seria a Friboi, a nossa campeã nacional. Para obras, né, engenharia, seria o AES, ou o Odebrecht, ou as duas. Então era uma ideia do governo, além de usar o BNDES também para ter os programas de financiamento a micro e pequenas empresas. Vamos ver aqui a questão, vem ali em 2008 para 2009, quando começa a aumentar, também na ideia de que teve a crise de 2008, a decisão foi de não deixar o Brasil cair
o crescimento, né, decrescer como foi em outros países por conta da crise, foi manter o crescimento, então também usar o BNDES para, via crédito do BNDES, a nossa economia continuar crescendo. Então foi a ideia, vamos usar o BNDES para financiar grandes empresas, para a gente ter as campeões nacionais, para o Brasil começar a ser um grande player econômico mundial, e também para financiar as micro, pequenas e médias empresas, para fazer com que a economia cresça, até porque são as micro, pequenas e médias empresas, é nelas que está a maior parte dos empregos do país. Então, se você só foca em empresa grande, você não está resolvendo o problema, por exemplo, dos trabalhadores e de quem está desempregado. Você tem que atuar nas micro, pequenas e médias, porque é lá que se gera a maior parte do emprego no Brasil. Mas o BNDES ele não tem dinheiro infinito. Ele precisa de financiamento do lado do seu passivo para conseguir sustentar o seu balanço. Daí vamos lembrar lá da aula de revisão e de quem fez monetária comigo. Né? Um banco cria dinheiro quando ele concede empréstimos. Então, ele não precisa ter nada do lado do passivo, não precisa ter reservas, por exemplo, se a gente pensasse numa ideia do multiplicador, para ele criar moeda, ou seja, criar depósitos ao conceder empréstimos. Ele não precisa de nada disso para conceder um empréstimo. A questão é que conforme o cliente usa o crédito, o depósito, que é o passivo que foi criado junto com o ativo, que é o crédito, vai embora. E daí, o que contabilmente vai fazer para não ter que abater, por exemplo, do patrimônio líquido e falir em última instância? Tem que ter algo que entre no passivo e que dê uma sustentação financeira melhor do que os débitos, do que os depósitos criados na concessão de crédito. Até porque o BNDES não é um banco de uso geral da população. Então é muito provável que o crédito criado pelo BNDES, o depósito que ele cria ao conceder um empréstimo, vá para outros bancos. Porque a micro, pequena e média empresa vai usar isso para pagar salário, para pagar fornecedor. Daí já saiu da rede do BNDES e foi para a rede bancária geral. Então, para conseguir financiar e sustentar financeiramente o BNDES, o Tesouro Nacional emitiu títulos de dívida e botou esses títulos dentro da carteira do BNDES. Então, foi dívida do governo que ele colocou nas mãos do BNDES. Foi um empréstimo ao BNDES. Ele emprestou os títulos. O BNDES, com esses títulos, pôde, então, vender o título ao mercado para fazer caixa, trocar título por ações de empresas, que foi coisa que ele fez também. Então, usando os títulos, o BNDES conseguiu se financiar para ter uma fonte de recursos e conceder todo o crédito que se queria. Esse crédito junto ao BNDES, essa linha, mede justamente isso, esses títulos que o Tesouro não vendeu a mercado ou a leilão diretamente. Ele fez um título, deu para o BNDES e falou, toma aqui BNDES, usa isso para se financiar. E daí o BNDES foi usando esses títulos para captar dinheiro, para levantar recursos, e depois ele tinha que devolver esses recursos ao Tesouro, que é justamente o crédito que ele ganhou do Tesouro Nacional. E o tamanho desse crédito vem de menos de 1% do PIB, até chegar aqui quase em 9% lá em 2015. Todo esse processo aí de crescimento do tamanho do BNDES e da importância do crédito dele para a economia. E de 2015 para frente, sai governo Dilma, entra Temer, e daí dá para ver o pulo bem grande que tem aqui, né, este salto. Aqui já é Temer. Estamos em 2016, né? Então, aqui foi quando se falou, não, vamos reverter essa política, está errado. O Tesouro ficar financiando o BNDES, a estratégia de ter campeões nacionais é errada. Vamos reverter toda a política. E daí estamos aí, ainda dentro desse processo de reversão, mas já quase acabando. Né? Os créditos já estão quase lá no nível de antes. Falta aí uns 2% menos do PIB para a gente chegar lá. E aqui os recursos do FAT, que nem vou explorar muito, porque a gente vai ver na aula que vem. E agora sim, entrando mais nos artigos. Diga, Wesley. Professor, me tira uma dúvida. Seguinte, pode falar. Essa alteração do crédito daí na reta final, ela foi provocada por uma alteração do pensamento, realmente, ou foi por causa da pandemia? Teve que colocar, já que teve a parada da economia, né, e as empresas meio que ficaram sem financiamento, sem como conseguir continuar abertas, aí teve que colocar crédito no mercado para elas.
Não. Isso aqui não tem a ver com pandemia, porque a pandemia ela vem aqui, né? Ela aparece em 2020. Então ela vai no gráfico, ela está pegando essa parte aqui em vermelho que eu acabei de circular. Então a pandemia ela não tem nada a ver com essa longa dinâmica aqui mesmo. Né? Esses créditos do. Você levantou a mão de novo, Wesley? Quer complementar? Não, foi sem querer. Ah, sim. Isso aí é uma questão mais de mudança nas intenções dos governos de antes e de depois. Então, antes se imaginou, vamos financiar o BNDES para ele dar crédito para a economia, e a partir do governo Temer e agora o governo Bolsonaro, que em termos econômicos são muito parecidos, está nessa ideia, né, de fazer o movimento ao contrário. Antes foi, vamos aumentar o BNDES. Agora está na ideia de, não, vamos diminuir o BNDES para ele ser do tamanho que ele era. Antes de a gente... Tá. Entendi. Então, é uma mudança de pensamento mesmo, de governos, de equipe econômica de governos, de intenção de qual tipo de política fazer. É uma mudança de ideias. Entendi, professor. Valeu. Nada. De ideias, não só ideias, né? Ações também, né? Porque o povo não só pensou, o povo foi lá e agiu. Vamos diminuir o tamanho do BNDES. Então aqui esse é um dos primeiros artigos, são dois, né? Como eu falei lá no início da aula de hoje. Um é esse, que é da atuação histórica do BNDES. Esse é o Ricardo de Menezes Barbosa, que a gente leu um artigo dele em 2015 em uma aula, que é aquele lá dos canais de transmissão da política monetária, que é um artigo muito bom. Ele é funcionário do BNDES, né? Aqui na época, não sei se hoje ele é outra coisa, ele era gerente do Departamento de Pesquisa Econômica do BNDES, não sei o que ele é hoje, com outros dois autores, um do BNDES e o outro também. Então, todo mundo do BNDES. Então, é um artiguinho pequeno, cheio de gráfico, então ele é bem rápido de ler. Então, o que eles querem? Com esse texto, eles vão investigar a composição setorial dos desembolsos do BNDES, desde quando ele foi criado até o momento, né, que eles fizeram o texto. Não só a composição setorial, né, quais setores recebem o crédito, mas também o tamanho do BNDES, o tamanho relativo dele, em relação à economia brasileira, em relação ao PIB e também em relação à formação bruta de capital fixo, que é um investimento, né, a nível agregado. E também decompor esses desembolsos, daí aqui eles pegam não desde a criação, mas desde 1990, porque é quando começa a ter dados para isso, por porte de empresa, para ver se ele empresta mais para micro, para pequena, para média ou para grande empresa. Então o que eu vou fazer nesta parte da aula é basicamente mostrar o que eles apresentam, né, de conclusões nesse artigo. Uma perguntinha que eles se fazem no início é para que serve, né, um banco de desenvolvimento. Então tem várias ideias aqui. Uma é compensar a escassez de capital para setores novos ou até mesmo setores tradicionais, principalmente os intensivos em capital, e que acabam, por N motivos, não recebendo, né, financiamento da rede bancária convencional. Geralmente são projetos que exigem uma longa maturação e ou que apresentam um baixo retorno financeiro, mas um alto retorno social. Então, financiar uma obra para uma caixa d'água em alguma cidade do interior, para fazer um açude que vai irrigar alguma cidade do sertão, para asfaltar uma estradinha lá no Mato Grosso. Enfim, esse tipo de coisa que tem um retorno para a comunidade daquele local, então é do interesse dessas pessoas que têm esse investimento, e para elas faz sentido, para as empresas da região faz sentido, mas para a rede bancária talvez não seja interessante. Ou uma multinacional de carne, como o Alisson colocou, né? Ou uma empresa multinacional que emite ações na bolsa e poderia muito bem estar se financiando por conta própria, mas não, ela vai lá atrás do BNDES. Né? Mas a justificativa, a gente tem que entender que o texto, ele criticando, né, coitados, mas eles são funcionários do BNDES. Então o texto acaba sendo muito bonzinho com relação ao BNDES. Tipo, que legal, o BNDES financia aí umas coisinhas bonitinhas. Aí os bancos de desenvolvimento são importantes, enfim. É um tema muito espinhoso, né? Muito polêmico esse do BNDES. Ou também, né, prospectar novas oportunidades de investimento reconhecidas ou a serem exploradas pelo setor privado em setores, por exemplo, que o setor privado ainda não está entrando, talvez por uma questão como a tecnologia nova ou algo do tipo. Então seriam esses os motivos ali que eles apontam. Então,
por que, né, mostrar esses dados, o que eles estão querendo com isso? Tem muito estudo de BNDES, isso aí é fácil vocês colocarem no Google Acadêmico, que, aliás, é uma dica que se vocês já não fazem, já não usam. Né, para TCC, ou até uma dúvida que vocês tenham, que vocês queiram ler algo mais acadêmico, que geralmente é melhor, mais aprofundado do que se for só ler um site qualquer. Eu digo geralmente porque tem muita falcatrua também no meio acadêmico. Mas, para o caso só de leitura, por curiosidade ou para TCC ou trabalho, usem o Google Acadêmico, que ele é muito bom para encontrar trabalhos. Né? Tem que usar outras coisas também, não só ele. Mas, por exemplo, você põe no Google Acadêmico BNDES, efeitos BNDES, deixa só assim. Vai achar um monte de trabalho de econometria que vai ver impacto do BNDES sobre o crédito, sobre taxas de juros, sobre o desempenho de micro e pequenas empresas, sobre emprego, tem muito trabalho de econometria mesmo em cima de tentar ver o impacto, né? O que o BNDES fez e fez diferença ou não. Então aqui eles citam 2 trabalhos, né? Um do Machado e outros, e aqui do Cavalcante e Vaz. Eles encontram um impacto positivo e estatisticamente significativo do BNDES sobre o investimento de micro, pequenas e médias empresas. Eu não li trabalhos econométricos para preparar a aula, mas eu baixei um monte, e daí quando você quer entender um pouco de um tema, mas não está com tempo ou saco para ler um monte de coisa, o que você faz? Você baixa os artigos, lê o resumo dos artigos todos, pronto, você já tem uma boa noção do que a literatura está falando. Quer se informar de um modo um pouquinho mais demorado, mas mais aprofundado, aí você lê o resumo, a introdução e a conclusão dos artigos. É um jeito fácil e não errado de você aprender algo sobre algum determinado assunto, se você está com uma restrição de tempo. Então, para essa parte aqui, eu fiz isso. Eu baixei ali uns 8 artigos, li resumos e introduções, e o que tem mais do que 8 artigos, tá, nesse tema, mas eu baixei os mais baixados, assim, os que pareciam ser mais relevantes, mais citados também. Para micro, pequena e média empresa, em geral, o que os estudos econométricos encontram é que para elas faz diferença o que o BNDES faz. Por exemplo, se houvesse um contrafactual sem BNDES, muitas micro, pequenas e médias empresas não teriam acesso a crédito, estariam empregando menos pessoas, estariam investindo menos. Então, não vou dizer que existe um consenso, mas tem muita evidência empírica do BNDES ser positivo, né, os empréstimos para micro, pequena e média empresa. Isso inverte quando você olha para grandes empresas, porque daí vai ter um ou outro que aponta que foi positivo e um ou outro que aponta que foi negativo, sendo que tem mais do lado dos que mostram. Negativo não, perdão, do lado que não fez diferença. Não tem nenhum que diz que o BNDES prejudicou grandes empresas, até porque ele está dando dinheiro barato, né? É difícil se prejudicar com isso. Mas para grandes empresas o que se encontra é que geralmente não tem um impacto significativo, ou seja, se o BNDES não emprestasse a taxas de juros subsidiadas para as grandes empresas, elas estariam investindo o mesmo tanto que elas investem, ou seja, não fez impacto, não fez diferença. Elas não estariam empregando mais pessoas, elas não estariam vendendo mais ou exportando mais, que é algo que se analisa muito também, porque se investiu muito do BNDES na Friboi, por exemplo, ou na Marfrig, que também recebeu, todo mundo pega a Friboi para Cristo, mas outras multinacionais de carne também receberam. Com a desculpa de que, bom, são as campeãs nacionais, e a ideia do campeão nacional é exportar muito. Então também se analisa o impacto do BNDES sobre a exportação das empresas. Então não tem, assim, muitos trabalhos mostram que não fez diferença. Se não houvesse o BNDES investindo, essas grandes empresas, já passo para você, Roberto, estariam exportando o mesmo tanto, ou investindo o mesmo tanto, ou empregando. Então, meio que a literatura traz essa diferença. Assim, quem estima para micro, pequena e média, vê um impacto positivo do BNDES. Quando se estima para grande, parece que o impacto aqui não dá nada estatisticamente significativo. Diga, Roberto. Professor, só passar aqui o carro. Pode. Dependendo de como está feito o desenho, não correria o risco do banco do BNDES ele meio que ser captado pelo Tesouro e funcionar como um mini banco central do Tesouro, já que basicamente a boa parte dos recursos do BNDES vem do Tesouro e eles emprestam a taxas subsidiadas que o
próprio governo federal tem uma mão que define? Não haveria algum risco disso, não? Esse risco tem, eu só não chamaria de mini banco central, eu chamaria de mais um banco do Brasil e uma caixa. Entendeu? Porque ele não estaria, a princípio, nem criando reservas bancárias, nem gerindo, né, o nível de reservas bancárias e taxa básica de juros. Então, capturado ele pode ser, e na minha humilde opinião, foi. Só não chamaria de banco central, é só uma questão de nomenclatura mesmo. Para mim seria mais um agente financeiro do Tesouro, não exatamente um banco central. Então você passa o dinheiro subsidiado e obriga, ou digamos, fala para o BNDES, é para emprestar para tal empresa. Na prática é como se fosse a conta movimento lá dos antigamente, né, quando não tinha Banco Central e era o Banco do Brasil que fazia. Então é um braço do Tesouro, tipo assim, é como se o Tesouro quisesse subsidiar, dar um subsídio para algum setor ou alguma empresa, e daí ele não quer porque vai ser renúncia fiscal, vai mexer no superávit, né, pode virar um déficit, vai pegar a lei de responsabilidade fiscal, e daí para não fazer isso via Tesouro diretamente, joga para o BNDES, que daí você consegue escapar de algumas questões contábeis e jurídicas, né? E isso sim, totalmente. Você quer complementar, Roberto? Não, eu falo exatamente isso aí, de querer fugir do orçamento, de querer fazer um gasto extra-orçamentário e usar o BNDES para isso. Exato. E muitas das pedaladas fiscais foram via BNDES, porque, assim, como é que é? Não é a ponta, enfim, quem bota a estrutura hierárquica toda do BNDES, quem diz quem vai ser o presidente, o vice-presidente, os diretores, é o governo do momento. Então, qualquer governo que chega lá é o mesmo governo que está colocando tanto o ministro da Fazenda ou da Economia e o pessoal do BNDES. Então, geralmente, essas instituições vão estar afinadas, né, vão estar andando juntas. Então, nem precisa o Tesouro obrigar ou falar nada para o BNDES, que as ordens vêm de cima, né? É a presidência, ou às vezes até a pessoa que está no BNDES é de fato subordinada mesmo, né, ao ministro da Economia. E enfim, muitas das críticas, principalmente ao governo Dilma, das pedaladas fiscais, vem disso. Que se usou o BNDES para fazer gasto fiscal fora do orçamento, né, escapar do orçamento e com isso o governo consegue gastar mais. Como que ele gastou mais? Porque o Tesouro criou dívida para passar para o BNDES usar para se capitalizar, e emprestar para setores e empresas, daí o maior problema, né, a maior crítica é quando fica mais pessoal a coisa, né, quando vai para empresas, para emprestar dinheiro a elas com juros muito abaixo do mercado. Ou seja, essas empresas estão ganhando dinheiro. O Tesouro é quem toma o prejuízo, porque o Tesouro vai ter que pagar a sua dívida, que é correndo geralmente Selic ou algo muito próximo de Selic, recebendo do BNDES juros que está abaixo da Selic. Então tem um gap aí, tem uma diferença, né? O Tesouro, nesse movimento de dar o financiamento, está criando uma dívida que custa Selic ou algo próximo de Selic. Ele também está com um crédito com o BNDES, ele vai receber esse dinheiro de volta, com juros, só que o juros está muito abaixo da Selic. A diferença, quem cobre é o Tesouro, ou seja, é o contribuinte, e daí acaba aparecendo, né? Em algum momento isso vira estatística fiscal, né? Recebendo TJLP ou atualmente TLP, né? Porque a TJLP foi extinta, ainda existe porque ainda tem alguns contratos com TJLP, né? Mas, enfim, a TJLP à época era sistematicamente abaixo da Selic. A TLP não, a TLP costuma ser mais próxima. Bom, então seguindo aqui, composição setorial. Eu estou vendo engraçado, semestre passado eu dei esse artigo aqui sozinho em aula e estava acabando mais ou menos agora, com uma hora. E o tempo vai passando, eu estou ficando muito falastrão, eu estou falando muito. Então, talvez desse para eu pegar essas duas aulas que eu transformei em uma e ter sido uma de cada mesmo. Mas vamos ver, se faltar, fica para uma gravação. Então, historicamente, como é que foi o BNDES? Quando ele foi criado, lá em 52, ele nem era BNDES, ele era BNDE, não tinha o S de social, era Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que ninguém pensava em sociedade na época. Não, brincadeira, mas só não quiseram botar isso no banco. E a ideia dele era ser um banco de infraestrutura. Isso aqui é a porcentagem, os dados aqui é a porcentagem dos empréstimos
do BNDES por setor. Então, quando ele foi criado, nesse grupo de anos aqui, quase 70% dos empréstimos que ele concedia eram para infraestrutura, era para fazer cortes do top, não entendi, Alisson, a referência. Quase 70% era para fazer rodovia, ferrovia, aeroporto, sendo que a maior parte era provavelmente rodovia, né, pela época. Já estava mudando o modal para ser só carro, né? Um tanto na indústria, comércio e serviço com quase nada, e agropecuária sem nada. A agropecuária fica por muitos anos sem ter um foco, né, do BNDES, sem receber nada dele. Com dos anos 60 para frente, muda o foco, é só ver essa mudança aqui. Se era 70% em infraestrutura, fica 70% para a indústria. Então o BNDES ele tem uma grande guinada, ele dá uma virada grande para onde ele está concedendo os empréstimos, e vai para a indústria de base. Então vai para a indústria química, vai para a indústria siderúrgica, que é para gerar insumos, matéria-prima para a economia brasileira crescer. Então é a época aí, já está começando os governos militares, vai ter milagre econômico, PND, um monte de coisa assim. Então precisava de matéria-prima para poder crescer. Quando chega ali vai entrando para os anos 80, ainda o foco é dentro da indústria, mas dentro da indústria muda a composição. Se antes era para a indústria de base, ele vai indo mais para bens de consumo, que na época a gente até conseguia exportar, então em certo sentido era também indústria de exportação. Então foi para têxtil, foi para calçados, foi para alimentos, né, bens mais de consumo ou exportáveis. E mais recentemente, o que acontece é um aumento em comércio e serviços que vão crescendo mais. Então a infraestrutura vem caindo, a indústria ganha uma grande preeminência, depois diminui e os comércios e serviços crescem. Eu tenho isso aqui, que é o outro gráfico deles. Então comércio e serviços é um setor que cresce, mas tem um porém aqui, porque o BNDES ali, durante os governos do PT, ele também começa a financiar governos municipais e estaduais. Então era não comum, mas acontecia de você às vezes passar por uma obra do governo, daí tem aquelas placas, né, do governo federal com os valores e fonte de financiamento e tudo mais, e costumava ter ali a bandeirinha do BNDES. Então às vezes era um governo estadual fazendo alguma obra do governo do estado, uma estrada, alguma obra de infraestrutura, saneamento, às vezes até uma escola, o BNDES estava lá emprestando. E daí nas estatísticas do BNDES, lá dentro, né, acaba caindo o que se empresta para governos municipais e estaduais dentro de comércio e serviços. E daí boa parte desse pulo aqui é explicado não por empréstimos para comércio ou serviços, e sim para governos estaduais ou municipais. O BNDES passa também a ter uma atuação na agropecuária, e a indústria, que sai de 28, dá um grande salto, e depois, com o tempo, vai diminuindo. Né? E a infraestrutura, que era o foco inicial, e depois vai lentamente subindo, mas aí é um terço, um pouco mais. Daí, como proporção da formação bruta de capital fixo, né, investimento ou do PIB, o BNDES ele sai como um pouquinho do PIB e vai aumentando, chega no máximo aqui entre 2010 e 2014. O que ele tem de crédito total na economia representa 3,5% do PIB. E o crédito dele representar também, né, quando comparado com o investimento agregado, ser 17% do investimento agregado. Esse foi o ponto máximo. Daqui para baixo você tem uma inflexão. Mas os autores criam aí uma divisão, né, temporal. Então haveria aí um período de 52 a 78, no qual ele vai aumentando. O BNDES ele vai ganhando importância na economia, tanto em relação ao PIB, quanto em relação ao investimento. Tem esse períodozinho do meio, em que ele oscila, mas a tendência é diminuir de tamanho, até 94, e daqui para frente ele volta a crescer de importância, até 2014, de 2015 para frente ele vem diminuindo de tamanho em relação à economia. Então ele passa por ciclos, né? Ele tem, desde que ele é criado, ele tem um ciclo em que ele ganha importância, depois ele diminui, depois ele volta a crescer bastante de novo, de importância, e vem, então, recentemente caindo de importância.
Não duvido nada, daqui a pouco vir um novo governo, ele voltar a ser importante, daí vem outro governo e deixa de ser importante. E assim vai, é os ciclos aí da economia brasileira. Aqui os desembolsos do BNDES, né, o que ele está gerando de crédito em milhões de reais. Então, desde 96, só que tem o dado, então dá para ver que o auge foi aqui, né, entre 2010 e 2014. De fato, tem uma queda aqui no meio, mas esse foi o ponto alto. E depois ele vem aqui ladeira abaixo. E, agora eu entendi porque a aula durou 1 hora semestre passado, porque esse era o último slide dessa aula, que é o que era a segunda aula que eu vou passar para agora. É curtinho mesmo esse artigo. E agora sem a participação entre porte de empresas. E daí ele sempre foi focado em grandes empresas. Ultimamente menos do que antes, mas 2/3 do crédito do BNDES está aqui com grandes empresas. Nesse período aí, onde ele foi mais fortemente utilizado, era 68% do crédito para grandes empresas. E as micro, pequenas e médias sempre tiveram um pouquinho, chegaram aí a um máximo de 1/3. Então isso aqui é mais um dos grandes focos de crítica, né? Porque se são elas que mais têm impactos positivos, né? A atuação do BNDES. Se elas na economia como um todo são as que mais empregam gente, porque só 1/3 do crédito foi para elas. Daí, enfim, das propostas que tem para melhorar a BNDES e tudo mais para de emprestar para grandes empresas, porque elas são grandes, elas têm como emitir debêntures, têm como emitir ações, têm um relacionamento privilegiado com bancos, elas têm muitas fontes. As micro, pequenas e médias não têm isso. Então, muitas das propostas, tem gente que acha que tem que acabar o BNDES, porque o Estado não deve estar interferindo no mercado financeiro, daí tem todo um corpo teórico, né, para se dizer que isso gera uma alocação ineficiente de recursos. Tem gente que acha que, bom, já que o BNDES existe, usa só para micro e pequenas empresas. E tem a equipe econômica de quando, enfim, daí do final de governo Lula e quase todo o governo Dilma, de pau na máquina, vamos fazer grandes empréstimos e é para grande empresa mesmo, e é isso aí. Queremos campeões nacionais. Como tudo em economia, tem muitas visões em si. Deixa eu ver aqui o que o Roberto falou. Sobre as prefeituras, os gráficos podem ser uma possível evidência na mudança do perfil de gastos em investimento público. Passaram de maior controle central para ser dispersos conforme a liberação de verbas por emendas por demandas locais. Pode ser também. Eu só não sei o quanto que do BNDES ele teria essa dinâmica, né, que acontece com emendas parlamentares e coisa do tipo. Né? Não sei o quão aberto ele é para ir lá um deputado e dizer, eu quero um negocinho aqui para uma localidade. Mas pode ser, né, uma evidência disso, né? Ele também ser usado como um instrumento de política, não política econômica, mas de política. Do tipo, você deputado aí vota junto com a gente dá um empréstimozinho lá para a prefeitura do teu sobrinho, do teu filho, do teu neto. Pode ter acontecido. Bom, o outro artigo, então, o segundo da aula, que ele é um texto interno do próprio BNDES, é um texto para discussão do BNDES, é de 2018, e é sobre a renegociação da dívida do BNDES com o Tesouro. Por quê? Porque, como eu falei lá no início, né, e tá aqui de novo, só que aqui está em bilhões correntes, o BNDES tem uma dívida com o Tesouro, porque aqueles repasses que o Tesouro fez ao BNDES não é um dinheiro dado, é um dinheiro emprestado. O BNDES tem que devolver, lógico, tem juros, tem todo o resto, mas é um empréstimo. E esse estoque dessa dívida, ele cresceu, daí de 2015 para cá, que ele veio caindo, porque se mudou essa questão da dívida do BNDES com o Tesouro. E havia uma estrutura dessa dívida, uma estrutura financeira para os pagamentos, cheia de, como é que eu posso dizer? Putz, me fugiu a palavra, mas eu tenho ela num slide. Não é carência, isso? Cadê? Está escrito em algum lugar.
Me fugiu a palavra, enfim, mas é um período aí de você não precisar pagar a dívida. Acho que é carência, né? Acho que é esse o termo, acho que é essa palavra que me fugiu e me deu na dúvida aqui. Mas esses gráficos aqui que ficaram para o fim, mas na verdade é até bom deixar eles no início, porque daqui a gente consegue entender melhor o que é a tal da renegociação da dívida. Bom, que a dívida existiu, já falei, o Tesouro passou dinheiro para o BNDES. E essa dívida ia ser devolvida com um determinado prazo, com um determinado perfil. Daí as cores que eles botaram nos gráficos não ajudam muito. Se alguém for daltônico ou meio, fica meio ruim de ver, porque eles botaram um azul e um verde que não é tão verde, né? Então, fica meio chatinho de ver essas barras, mas torcendo para que o contraste da tela de vocês esteja bom e a visão de vocês também. Aqui o verdezinho é como seria a dinâmica, né, do fluxo de caixa, o original, quando o Tesouro começou a fazer os repasses, quando a dívida foi contraída. Então, quando todo esse processo de crescimento relativo do BNDES começou. Então, vou rabiscar aqui em cima, ele teria esse perfil de pagamento. Então, eles seriam anos pagando muito pouco, parcelas baixas, depois teria aí em 2033 até 39, um período em que se paga um pouco mais, e o grosso da dívida seria pago só lá de 2040 para frente. Com a renegociação, se puxou isso mais para próximo. Então, deixa eu mudar aqui a cor, ela veio mais para cá. Então, vai começar a pagar mais agora. E vai diminuindo. Lá no último ano tem um pulozinho, mas ao invés de deixar um monte de dívida para pagar lá longe, é para o BNDES começar a pagar essa dívida com o Tesouro logo. Ou seja, desinflar o tamanho do BNDES e tirar aquele crédito ali que o Tesouro tinha com o BNDES lá das estatísticas, lá das tabelas. Então, voltando aqui, ele foi só para mostrar essa questão da renegociação. Então, muito também, o texto também traz outras dinâmicas que influenciaram o BNDES. Uma delas é o FAT, mas como eu falei, o FAT é tema da aula que vem, então lá a gente vai estudar isso melhor. Mas uma das questões, o BNDES, além de ter sofrido com essa mudança, com essa renegociação da dívida dele com o Tesouro, de que ele teria que pagar quase tudo lá longe, ter que começar a pagar agora, ele também, outra das fontes da receita dele, porque o BNDES não funciona só de repasse do Tesouro, ele tem as suas fontes de financiamento, e a principal delas é o FAT, e o FAT é alimentado com o PIS/PASEP. Então, boa parte da receita do PIS/PASEP alimenta o FAT, e o FAT, boa parte do FAT alimenta o BNDES. Então, é como se fosse aqueles desenhos, né, de a água cai num balde, que daí cai para outro, assim vai. Então, o PIS/PASEP, que são impostos, eles vão majoritariamente para o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O FAT aplica, né, repassa o recurso para vários locais, um deles é o BNDES. Então, o que aconteceu é que, com esse advento aqui da DRU, que é a desvinculação de receitas da União, que é uma lei, ou um decreto, que é sempre renovado, eu não sei exatamente o instrumento jurídico da DRU, mas você sempre pode, de tudo que é receita vinculada, 30% desvincular. O que é receita vinculada? Tem muitos impostos do governo que esse imposto é para ir para a saúde, então é algo que só vai para o SUS. PIS/PASEP só vai para o FAT. Então tem vários impostos que têm a destinação amarrada. E isso muitos estudiosos de finanças públicas dizem que amarra, né, engessa o orçamento público, porque você tem fontes de receita que já tem o gasto vinculado, você não consegue rearranjar, você não consegue reorganizar as finanças, porque a receita vem e só pode ir para um determinado lado, né? Você não pode mudar muito, você tem pouca margem de manobra na composição dos gastos. Então se colocou essa DRU, que é para 30% da vinculação, poder desvincular. Então tal imposto deve ir tudo para tal setor, menos 30%. 30% pode desviar para alguma outra. Não é desviar no sentido de roubo, né? Embora às vezes possa acontecer, mas é desviar para outras finalidades, né? Que não aquelas originalmente pensadas para o imposto.
Então, isso diminuiu a arrecadação do PIS/PASEP, que, portanto, diminuiu o tanto de dinheiro que o FAT tinha. E daí também acaba diminuindo essa fonte de recursos que o BNDES possui. Então, além dele ter que pagar mais para o Tesouro, a DRU também atrapalha, digamos assim, né, o fluxo de caixa do BNDES, porque é menos receita que ele tem. E aqui, de novo, alguns dados, né, mas é em bilhões, então para infraestrutura, indústria de transformação, mas isso enfim, a gente tem essa questão mais histórica, né, com a disciplina, mas ficou agregado, né, de 2009 a 2018, não mostra as oscilações, né, mas o principal do que eles colocaram aqui em tela, né, no gráfico, seria para a infraestrutura. Embora lá no outro, né, a infraestrutura acaba sendo menos, então fica aí uma diferença desse... mas aqui é desembolso com o Tesouro Nacional, então acho que isso aqui que eles estão mostrando agora eu lembrei o que é, o que dá aula sem revisar, sem reler o texto. Aqui, a confusão que eu estava tendo é esse dado aqui. Aqui é todos os financiamentos do BNDES, é tudo, porque o BNDES, como eu disse, ele não tem dinheiro que vem só daquele repasse do Tesouro. Ele tem outras fontes de recursos, ele tem capital próprio, os empréstimos dele vêm em juros, então ele acaba tendo um ganho, às vezes, com isso, então ele tem um capital próprio. Esses aqui são os desembolsos totais de tudo que o BNDES tem, tendo vindo da dívida com o Tesouro ou não. Então tem pouco para infraestrutura. Mas do que veio de recursos do Tesouro, ele se consegue traçar, né, o caminho, esse recurso veio do Tesouro e foi para tal área. Daí desse recurso que veio do Tesouro, boa parte foi para infraestrutura, e um tanto para a indústria de transformação, e daí comércio, serviço e todo o resto. Então, isso aqui não é desembolso do BNDES como um todo, e sim o que ele fez com o dinheiro que veio do Tesouro, né? Traçando esse dinheiro em específico, seguindo ele ao longo do tempo. Bom, o ativo do BNDES, né, em termos de balanço patrimonial mesmo, em bilhões, então, de novo, dá para ver a questão do aumento dele, né? Como ele aumenta de tamanho, né? O balanço dele cresce. E daí aqui participações no passivo do BNDES, ou seja, as fontes do BNDES, de onde ele se financia. Então, em 2007, deixa eu mudar para o vermelho de novo. Em 2007, quase 60% do passivo do BNDES, ou seja, das suas fontes de financiamento, era o FAT. Então, ele pegava mais recursos desse repasse indireto de impostos via FAT, pouca coisa que era repasse do Tesouro. A questão é que esse repasse do Tesouro cresce ao longo do tempo e fica mais importante do que o FAT. Sendo que o FAT foi desenhado inicialmente para financiar o BNDES. Foi duas coisas que foram criadas quase que juntas. Tanto o FAT quanto o BNDES. Né? Então, essa atuação do Tesouro, entre aspas, inverteu a lógica, né, até do próprio FAT, que foi criado para ser um ponto de apoio do BNDES. Né? E o FAT ele vem caindo de importância relativa, né, como financiamento do BNDES. E aqui está o estoque do FAT, isso aí fica para a aula que vem. Daí o fim dos repasses, ou seja, o Tesouro para de passar dinheiro para o BNDES e se inverte, agora é o pagamento. Agora o dinheiro não está mais indo do Tesouro para o BNDES, está indo do BNDES para o Tesouro. Então a última vez que o Tesouro Nacional deu dinheiro para o BNDES foi em dezembro de 2014. Foi 30 bilhões lá em 2014. Desde então, o Tesouro não coloca mais nada no BNDES. É o contrário, é o BNDES que está devolvendo dinheiro. Daí teve uma outra política que foi mudar também os juros que o BNDES cobra, para fazer com que esse dinheiro que foi repassado do Tesouro para o BNDES, depois o BNDES repassa para a economia. É fazer com que esse dinheiro venha com juros mais altos para o BNDES devolver mais dinheiro para o Tesouro. Então, se subiu a taxa de juros de longo prazo, que é essa TJLP, que era a taxa de juros desses empréstimos do BNDES, foi de 5% para 7,5%, nesse período aqui entre 2014 e 2016. E depois a TJLP é extinta, porque a fórmula de cálculo dela deixava ela sempre muito baixa em relação à Selic. E se criou a TLP, que é a taxa de longo prazo.
que é uma outra taxa para o BNDES, tem uma fórmula um pouco mais simples e costuma deixar ela bem próxima da Selic. Então está aqui, né, a questão da TJLP e da TLP. A TJLP ela era uma fórmula, daí dentro dela tinha a meta de inflação do governo, daí o prêmio de risco das NTNBs, que é um título do Tesouro, e redutores. Então tinha meta de inflação mais esse prêmio de risco menos, daí tinha vários critérios para ir diminuindo esses juros. Então ela ficava sempre sistematicamente abaixo da Selic. E daí tinha essa questão, né? O custo do repasse do Tesouro para o BNDES era Selic, o retorno era abaixo de Selic, então tinha um custo fiscal aí no meio. A TLP é mais simples a fórmula de cálculo, não tem redutor, não tem nada. É IPCA mais os juros que as NTNB estão pagando. Então, a fórmula é essa. Como a NTNB é um título público, os títulos públicos todos, ou ele já é a Selic direto, ou é algo que acaba girando em torno da Selic, então a TLP acabou ficando próxima da Selic. Daí aqui o gráfico da TJLP, né, para ver como ela evoluiu ao longo do tempo, né, ela sempre foi baixinha. Se tivesse o gráfico da Selic aqui junto, até ajudaria, né, a ter uma visão mais ampla. E aqui as liquidações antecipadas do BNDES. Por que antecipadas? Porque teve a renegociação da dívida do BNDES com o Tesouro. Então, ele ia pagar lá de 2040 para frente, como ele teve que começar a pagar a partir de 2015. Foi um pagamento antecipado, né? Era uma dívida que seria paga mais à frente. Daí eles mediram isso em termos relativos, né, ao PIB, para ver, beleza, e esse tanto de dinheiro que está indo para o Tesouro, né, quanto que isso é em relação ao PIB. Então, as devoluções do BNDES em 2015 foram aí 0,30% do PIB, mas em 2016 elas já foram bem maiores, foi 1,8% do PIB de devolução, de dinheiro que o BNDES devolveu do Tesouro. Daí 0,8% em 2017, 1,9% em 2018, daí se somar acumulado, né, entre 2015 e 2018, o impacto foi de 5%. Tem um asterisco, que é importante ler o asterisco, que o acumulado é maior do que se você só soma essa coluna. Por quê? Porque eles atualizaram os valores passados conforme, né, um cálculo aí de custo médio de dívida, um índice de inflação aí que eles devem ter utilizado. Mas girou aí ao redor de 5% acumulado, né, de PIB ao longo desses 4 anos, o que foi, né, devolvido do BNDES para o Tesouro. E daí aqui sim, daqueles últimos gráficos, né, alguns contratos de repasse do Tesouro, que toda vez que o Tesouro passa para o BNDES é um contrato. Repassei, te dei tanto de dinheiro, isso é um contrato. Daí tem outro, te dei tanto de dinheiro, você vai me devolver a partir de tal data e tudo mais. Então tem contratos que a amortização começaria em 2040. Foi antecipado para 2018. Então, eles puxaram muitos anos antes essa questão do pagamento, né, dessa dívida. E também tem uma questão de juros, sumiu, que eu acho que está nesse gráfico. Então, a dívida original ela acabaria toda em 2060, com a renegociação ela passou a acabar em 2040, carência, isso, acho que era isso que eu estava querendo, a palavra que eu estava procurando antes, carência. Carência total de juros, então não precisava pagar juros até março de 2020, quando começou a pandemia, né? Que engraçado. Carência parcial de juros nesse períodozinho 2020 e 2035. Então, nesse período se paga juros, mas só um pouquinho. Daí a carência total de amortização até 2040, então tudo foi trazido para próximo. Com a renegociação da dívida do BNDES com o Tesouro, se cortou isso aqui, carência de juros, não tem mais essa história de começar a pagar os juros da dívida lá adiante. E a carência de amortização, vamos puxar, de 2040 para 2018. E daí também depois até mudaram a taxa de juros de TJLP para TLP, então houve todo um rearranjo financeiro para fazer com que esses repasses do Tesouro para o BNDES, que é um dinheiro que demoraria muito a ser devolvido para o Tesouro, que fosse devolvido mais rápido. E foi o que de fato aconteceu, se a gente olhar esse gráfico, que é a trajetória dos saldos
renegociados, né, o montante que sobra para o estoque da dívida. Seria isso, o estoque da dívida cresceria cada vez mais até começar a cair, e daí se adiantou, se fez esse estoque de dívida ficar mais próximo, né, e diminuir de vez. Estou com a impressão que eu falei meio rápido, que eu acabei não parando para perguntas. Esse é do último slide. Vocês veem que eram 2 aulinhas pequenas mesmo que eu dei semestre passado. Gente, dúvidas, perguntas, coisas que vocês querem saber, que eu não sei se eu vou saber responder, mas enfim. Vocês estão caladinhos. Fim de semestre, né? Vai batendo cansaço. Ninguém mais quer saber de nada. Então tá, gente. Se não tem mais dúvidas, ficamos por aqui hoje. Vai acabar relativamente mais cedo. Daí, como eu falei, quinta-feira a aula é gravada, terça-feira também, daí eu passo lá o trabalho 7, que é o penúltimo, e daí na quinta que vem não temos aula, porque aquela pausa lá específica para isso. Então, gente, quem não tem mais dúvidas, perguntas ou questões, bota o nome aí na chamada, por favor, nome completo, e por hoje é isso. Bom resto de semana. E quem tem dúvida, quiser trocar uma ideia a mais, estamos aí à disposição. Diga, Pedro. Quando quiser falar, Pedro, fique à vontade. Não sei se levantou. Estava mutado. Ah, meu Deus. Eu não estava ouvindo nada. Sim, professor. Eu queria perguntar isso no início da aula, mas eu não estava sabendo direito como formular a pergunta. Porque não tem nada a ver assim com dívida, não. Como é que eu digo isso? É porque, assim, quando você tem uma grande inovação tecnológica, assim, que quebra padrões, etc., para utilizar esse termo. E, por exemplo, a Revolução Industrial, certo? Você teve várias inovações tecnológicas, sequência e tal, e a economia mudou muito rápido. Só que nem todo mundo podia comprar uma máquina, certo? As máquinas costumavam ser muito caras e só se você já tivesse um capital acumulado, ou então tivesse uma aproximação com bancos poderosos, você comprava de início. E depois o negócio foi ficando mais barato e começou a se tornar cada vez mais comum. Mas de início você precisava ter muita grana. Não era só você querer começar a montar uma fábrica e você montava. A gente está vendo mais ou menos isso com a questão de tudo relacionado à exploração espacial, certo? Não é qualquer país que consegue produzir um foguete, não é qualquer pessoa que consegue dizer, pô, eu quero ir para o espaço. E é uma inversão de capital enorme. Assim, para você, um foguete é o quê? Alguns milhões, algumas centenas de milhões, de dólares, não de reais. De reais chega a bilhões. Agora, assim, existe algum banco muito poderoso no mundo, tirando algum banco governamental, ou então mesmo a perspectiva de algum banco governamental oferecer suporte de capital para essas empreitadas? Por exemplo, o que eu acho muito difícil é que um banco só vá oferecer 2 bilhões de crédito para uma empresa ou alguém para fazer isso, com um risco muito grande. Mas existe, por exemplo, você junta 10 bancos, cada um dá 10%, e aí você junta uma quantidade absurda de capital para fazer esse empreitado, é simplesmente muito fora Rapaz, da nossa. Você diz isso para Brasil ou a nível mundial, assim, em algum lugar qualquer no mundo? No Brasil eu já me convenci de que é impossível, professor. Já desistiu, né? Então, fora, assim, se tiver, deve ter na China, porque lá, enfim, tudo é um pouco estatal, não é 100% estatal, né? A economia lá. Eu entendo muito pouco de China, né? Mas não é tudo 100%, é privado, mas o governo consegue direcionar algumas coisas, lá deve ter. E esses caras tipo Elon Musk e Jeff Bezos é porque eles têm muito dinheiro. Então eles nem precisam do banco, né, para fazer. Então eles conseguem fazer sem precisar de bancos. Eu realmente não, perdão, eu realmente não sei nada. A Natália levantou, não sei se é uma pergunta ou se ela sabe de alguma coisa que eu tô por fora. Diga, Natália. Professor, de novo, né, eu sempre cito ele, Paulo Galo, ele tem um podcast só sobre
desenvolvimento. E aí, sobre essa questão bancária, na China, os 5 maiores bancos são públicos. Então, esse tipo de investimento que algum bilionário, que eu não sei se tem na China um correspondente assim de um Elon Musk, eles conseguem suporte para essas empreitadas por esses bancos. E tem um livro da Mariana Mazzucato que ela mostra como essas tecnologias de ponta, que tem, por ser algo altamente inovador, tem uma barreira de entrada, né? Então, ninguém da noite para o dia monta uma indústria farmacêutica ou aeroespacial. Então, essas indústrias, elas têm sim um suporte governamental, porque no final das contas, o Estado assume o risco do crédito para que aquela empresa possa desenvolver a tecnologia. Então, a Mazzucato fala isso muito bem. Eu não sei se o nome desse livro dela é DRAPA, que é uma agência americana que desenvolve essas tecnologias, primeiro para fins bélicos, militares, e depois eles passam para a sociedade civil, para essas empresas. E foi o que o Bill Gates fez com a internet, foi o que essas outras grandes empresas conseguiram trazer essas tecnologias que eram unicamente do Estado para fins militares e colocaram em forma de produto para o mercado. Mas sobre o financiamento é majoritariamente público, porque nem os bancos aqui do Brasil, nem bancos privados internacionais, eles têm interesse de investir com alto risco daquele produto vingar ou não. Hoje, o da China, o maior investimento que eles estão fazendo é nessa parte de semicondutor, que Taiwan lidera o mercado com 80%, 85% da produção mundial, e eles estão fazendo quase aquele plano de Guerra nas Estrelas que como é o nome daquele presidente da década de 80 nos Estados Unidos? O Reagan. Pronto, que o Reagan fez para a indústria aeroespacial americana. Hoje a China está investindo o mesmo valor para a indústria de microchip vingar na própria China, né? Que hoje Taiwan, com a TSMC, se eu não me engano, é que produz sozinha mais de 50% dos semicondutores no mundo todo. A Camila perguntou o nome do podcast, Natália, no chat. Eu acho que é Missão Desenvolvimento. Sim, dos mesmos criadores de Conexão Xangai. Inclusive, ele também vive chamando ex-diretores, pessoas de alto cargo do BNDES, que dão esses exemplos. No caso aqui, na agropecuária brasileira, a Embrapa, que foi quem desenvolveu essa parte tecnológica da agricultura, com mudança genética das sementes, também tecnologia no plantio, foram eles, a Embrapa, junto ao BNDES e outros órgãos também, uma questão política, foram quem colocaram hoje o centro do agronegócio brasileiro no Centro-Oeste. Porque, inicialmente, a gente sabe que o solo do Cerrado ele não é fértil. Então, assim, ele fica fértil a uma condição custosa, né, para a sociedade, externalidade de uso de aditivos químicos, de agrotóxicos, mas, ainda assim, é um setor que a gente tem uma vantagem comparativa grande e que vale a injeção de dinheiro. O grande problema, o grande questionamento em torno do financiamento público é você investir em setores que eles não têm assim, uma perspectiva de ganhar mercado. Porque foi o que os campeões nacionais, em parte foi isso, e outra parte foi roubalheira mesmo. Mas eu acho que a grande questão é tentaram mirar no que era errado. Aqui no Brasil, quando você puxa para essa área tecnológica de software e hardware, a gente não tem indústria de software quase nenhuma, e a de hardware que a gente recebeu um investimento na década de 80, 90, foi a que não vingou, né? Hoje o que vale mais são as empresas que operam com software. O hardware foi copiado no mundo todo, uns obtiveram sucesso, como a Samsung. Oi, professor, pode falar. De hardware é a Saitec, que é uma que faz... Que foi a única que o Paulo Guedes conseguiu privatizar, aquele fela da puta. Enfim, ela é lá no Rio Grande do Sul, a Saitec, e é muito falado lá, enfim, ela emprega muita gente bem formada. Ela é a maior produtora de semicondutores da América Latina. E quase fecharam ela, né? Meio que pararam a produção. Sucatearam para privatizar, né? Como costumam fazer com tudo que vai privatizar, né? Você faz ficar ruim para dizer que tá ruim, olha só, vamos vender logo porque tá ruim. Enfim. Vou desligar aqui o microfone. E dessa pergunta que o Pedro falou, só puxar uma coisinha assim que eu me liguei quando a Natália falou, é que dinheiro é importante, mas nem tudo, né? Isso que você falou, até o que o Pedro comentou da indústria aeroespacial, eu não sei se é o caso, mas muito provavelmente
Elon Musk, Jeff Bezos, né, e as empresas dele, uma é a SpaceX e a outra eu esqueci o nome da empresa, mas provavelmente muitas das tecnologias que eles estão usando para foguetes e tudo mais são patentes que foram inicialmente a NASA, né, que pesquisou, e a NASA é estatal, então às vezes não recebe um financiamento estatal, mas você tem a tecnologia que foi financiada inicialmente, né, os estágios iniciais de alguma tecnologia, via Estado, que é o que a Mazzucato fala até do outro livro dela, né, o Estado Empreendedor, que é o mais famoso. Mas enquanto o Pedro perguntou, eu me lembrei de um outro livro, deixa eu compartilhar ele aqui com vocês, que é muito bom, eu nunca consegui ler ele até o final, mas é uma sacada muito boa, que é o livro da Carlota Pérez, que é este aqui, Technological Revolutions in Financial Capital. O que ela identifica, e é muito massa assim, ver como ela identifica isso, que ela vê 5 grandes ondas tecnológicas no mundo, na história, né, econômica, e toda nova onda tecnológica vem com uma onda financeira junto, porque você vai justamente como o Pedro falou, tá numa tecnologia nova, vai precisar, é sempre muito mais caro do que depois ela fica barata, né? Então, de início é tudo muito caro, então, por consequência, vai precisar de muito capital, e daí precisa de mudanças também no setor financeiro, para dar conta de dar o financiamento para essas ondas tecnológicas. Daí, enfim, a tecnologia atinge maturidade, vai morrendo até que uma hora, no fim de uma onda tecnológica, vem uma crise financeira muito forte, porque é o sinal de que aquele paradigma econômico já está morrendo, e daí quando tem a crise financeira é o sinal de que já está em algum momento vai vir alguma nova onda tecnológica. Daí ela vê lá do início, Revolução Industrial foi a questão de usar roda d'água, né, e outros tipos de motores, e daí depois foi para motores a vapor, daí depois a outra onda tecnológica, até o desenho aqui é um trenzinho de ferro, daí é a época das ferrovias e da energia elétrica, depois vem a onda de ter automóveis e tudo mais, daí mais recentemente a onda da internet, dos computadores. Então, a cada novo paradigma tecnológico, ela consegue identificar também paradigmas no lado financeiro. Ela é como se fosse uma junção das disciplinas de economia industrial e economia da tecnologia com economia monetária e financeira, né? Que ela vê que essas coisas andam juntas. São grandes movimentos de longo prazo, longuíssimo prazo, que duram décadas, já passo para você, Natália, no lado tecnológico e produtivo, e junto vem acompanhando o sistema financeiro. E os primeiros sinais de que o lado real desse paradigma tecnológico está dando problema é quando vem crises financeiras muito profundas. A crise de 29, segundo ela, marca o fim de um paradigma, e a crise de 2008 seria o fim de um paradigma, mas ainda não tem, né, identificado o que seria, mas isso ela escreveu depois do livro, porque o livro é de 2003, né? Então quando ela escreveu ainda estava dentro do paradigma, não tinha. Teve a crise de 2001, que é a bolha das .com, que ela até fala um pouquinho, mas ela depois ela tem atualizações do livro, em artigos e tudo mais. Diga, Natália. Você levantou a mão? Abri aqui o celular, tinha dado problema. Pois é, hoje a ESG, né, que é uma sigla que fala de negócios e projetos voltados tanto para a questão climática quanto governamental e da sociedade, elas têm de longe assim, um investimento público massivo, porque ela é um investimento para causar uma externalidade positiva. Nesse caso, voltando agora às novas indústrias, os novos negócios, para esse paradigma climático que o mundo todo tem que realmente colocar pressão em cima disso e mudar várias como é que eu posso falar? Dos meios energéticos que a gente consome hoje. E sobre essa questão desse livro, professor, também tem um ponto que é pouquíssimo falado, isso aí é para uma discussão bem pontual, que essas crises monetárias, ainda mais quando você vai acompanhar nos Estados Unidos, você também tem que avaliar muito bem a questão bélico-militar. Porque eu vi uma crítica brilhante, eu não sei se isso realmente fez sentido na prática, mas que após a crise financeira de 2008 nos Estados Unidos,
onde o governo entrou para injetar dinheiro no sistema bancário e ele não quebrar em cadeia, o Obama, qual é hoje um dos complexos industriais com maior vantagem comparativa dos Estados Unidos? É o armamentista. Então, após isso, em 2011, o que foi que surgiu do nada? A Primavera Árabe. Nada é por acaso. Então, para ativar um outro motor da economia, eles tinham que talvez programar alguma guerra ao redor do mundo, porque envolve muito dinheiro dentro dos Estados Unidos. Mas muito mesmo, tanto de empresas que fabricam e vendem arma para o mundo todo, quanto do próprio país, que tem aquele capital físico parado, que são as armas de guerra, aquilo ali se deteriora e é um custo altíssimo para o Estado americano. O Trump, que veio anos depois, acho que uns 5 ou 6 anos depois, foi um cara que já cortou muito dinheiro dessa parte militar. Tanto que o governo do Trump foi altamente pacífico em relação à política externa. Então, a Sim, gente também tem que até é acompanhar esse engraçado, né, que o cara movimento dos é Estados bravo. Unidos. Sim, pode. É engraçado isso que você falou, né? O Trump é um cara, né, tão brabão, mas acabou, né, estranhamente sendo um cara pacífico na política externa. E o Obama, que é um cara super tranquilo, foi muito beligerante, fez guerra doidado, né, mundo afora. Sim, isso que você falou tem total sentido, né? A indústria armamentista nos Estados Unidos é um grande tema, assim. Não é todo mundo que estuda. Não tem muito dado também. Tem até uma coisa engraçada a própria divulgação do PIB dos Estados Unidos. Ele tem quando você pega lá GDP, né, Gross Domestic Product, mas a definição técnica é sempre mais longa, tem mais coisas escritas. E lá no fim tem exceto indústria armamentista e bélica. Por quê? Porque se eles fazem muita guerra. Se eles ficam divulgando no PIB tudo que é feito bélico, bom, é fácil. Os países inimigos, né, olha a estatística do PIB no site do Fed e, olha lá, os Estados Unidos estão investindo mais em armamento. Então, tem muito até de produção armamentista que acaba sendo, isso é um tema que, enfim, quem mexe com contabilidade social, ou seja, quase ninguém, porque é um tema que pouca gente mexe na economia, mas lá nos Estados Unidos é um tema, isso, do tipo, a gente está estimando o PIB do jeito certo, porque como uma parte da produção bélica não é divulgada, porque é secreto, mas é uma produção importante, é grande em termos do PIB, então a gente está medindo certo o PIB? Será que não está faltando alguma coisa aqui da indústria bélica? Então é um grande tema lá, e sim, sem dúvidas, para entender geopolítica e tudo, né, essa questão da indústria armamentista nos Estados Unidos, o lobby é muito forte, né? Então, nunca tinha lido nada a respeito disso, da coincidência, né? A Primavera Árabe ser logo depois da... Eu tenho duas coisas para indicar. Um é um livro muito bom, eu comprei de R$ 10 no aeroporto, o Blowback. Esse Blowback é até um termo da CIA. Eu acho que é Charles Johnson, se eu não me engano, o nome do autor. E ele foi um jornalista que era altamente bem relacionado dentro do governo dos Estados Unidos. Ele escreve com propriedade, com dados, inclusive, sobre a economia, das oscilações bancárias e também da questão do país entrar em guerra ou não. Se você reparar, de tempos recentes para cá, a Guerra do Golfo também, não a primeira, né, que foi em 89, mas veio depois de uma certa crise de inflação nos Estados Unidos, ali na década de 80, e uma política mais enxuta do Reagan, daquele Estado neoliberal. O Clinton também na década, não vou dizer nem o Clinton na década de 90, mas o Bush, depois ali daqueles anos 2000, que a economia americana tinha dado uma baixa também por conta da crise da Ásia, eles também entraram em guerra contra o Iraque em 2003 e acaba sendo um motor que reaquece a economia de forma interna, porque tem muita indústria que ganha com isso. Sim, As duas renda, referências são esse livro, Blowback, e um jornalista doidão, mas que eu gosto bastante, que é o Pepe Escobar. Ele é muito bom. Pepe Escobar. Pois, boas indicações. O Pepe Escobar explica o caos no Cazaquistão, o primeiro resultado que saiu do Google aqui. Pois, boas indicações, Natália. Obrigado. Vou botar esse livro do Blowback aqui na minha listinha, com certeza. Bom, gente, o papo tá bom. Tem mais dúvidas, alguma coisa? Senão eu encerro por aqui, por hoje. E nos vemos. Diga, Pedro. Professor, vocês estavam falando aí dessa questão, né? E
tipo, despertou outra coisa, porque isso, eu tenho essa preocupação, eu sempre achei muito interessante a ideia da gente ir para o espaço, e eu não queria morrer sem ver a gente fazendo o que os portugueses fizeram lá com as sondas, a madeira e tal. Porque eu sei que a gente não vai para outra galáxia, ou para outro sistema solar, provavelmente, enquanto eu viver, mas talvez para algum outro planeta, alguma coisa assim. Então eu presto muita atenção nesse tipo de coisa, mesmo não querendo, né? Mesmo me estressando. Só que surgiu um medo recentemente de que simplesmente a gente ainda não tem, como é que eu posso dizer, o aparato econômico para sustentar essa exploração. Você simplesmente não tem uma economia que suporta frequentemente construir foguetes e investir nesse tipo de coisa, que é muito caro e tem um risco enorme de dar errado, para você ficar enterrando dinheiro aí esperando dar certo. Porque, por exemplo, vamos supor que você envia uma missão para a Lua, certo? Uma missão de, sei lá, você quer minerar alguma coisa na Lua, você vai lá, enterra uns 30 bilhões, envia o negócio para a Lua, quando chega lá, falhou. Ou explode no caminho, sim. É complicado. Então, de 30 bilhões de dólares jogados no lixo. Não é 30 milhões, não é 300, são 30 bilhões. Isso é maior do que muito PIB. Agora, sim, ao mesmo tempo você vê, como a Natália falou, alguns países, tipo os Estados Unidos, que tem um gasto muito grande com armamento e tudo mais. E no caso deles, o gasto militar dos Estados Unidos é um negócio assustador. Muito maior até do que o da China, e o da China já é um negócio assim colossal. Só que o dinheiro para esse tipo de coisa está sendo muito, como é que eu digo? Já corre o risco da gente não ter um aparato econômico suficiente para sustentar isso.